O reino de Deus é superior. O reino de Deus é sempre superior. Olá, hoje é domingo, dia 22 de maio de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais para fazer, você já sabe, os breves estudos que fazemos todos os dias da leitura dos evangelhos. Hoje vamos ler o capítulo 2 de João. Lembre-se, o nosso desafio é ler um capítulo dos evangelhos por dia, um capítulo por dia. E todos os dias nós colocamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo, com um versículo, um conjunto de versículos, no qual declaramos ou damos mais informações sobre o texto bíblico para mim, para você, para que possa enriquecer a nossa compreensão. Lembre-se, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar na leitura da Escritura. Não se esqueça, ela vai ser uma grande aquisição. Ela divide a leitura do texto bíblico em uma leitura do Velho Testamento, uma do Novo, uma de Salmos e uma de Provérbios, todos os dias. Faça isso, eu não vou me alongar mais. Pega esse áudio, curte, pega esse áudio, compartilha com as pessoas que você conhece, para que você possa abençoá-las. Hoje nós vamos ler mais um texto difícil das Escrituras. E nós vamos ler um texto que muitas vezes não é claramente interpretado, muitas vezes não é claramente entendido. Nós vamos ler João 2, dos versículos 1 ao 4. Especificamente, nos chama atenção o versículo 4. O reino de Deus é superior. O reino de Deus é a máxima prioridade. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Você provavelmente já deve ter ouvido esse texto em pregações, e ele é muito comum em pregações de casamento, dizendo que quando acaba o vinho no casamento, Jesus é aquele que transforma água em vinho e que faz o milagre. Você já deve ter ouvido isso, e é bem verdade, essa mensagem ela é verdadeira. Mas você também já deve ter notado que raramente, quando você ouve a pregação sobre esse texto, as pessoas focam no versículo 4. E o versículo 4 diz: Respondeu-lhe Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E é um texto difícil porque nós podemos achar que Jesus, de alguma forma, está sendo rude com a sua mãe, ele está sendo rude com Maria. E se ele não foi rude, ao menos ele foi abrupto. E essa forma de agir de maneira abrupta tem que significar alguma coisa. E exatamente o que ela significa? A razão essencial pela qual Jesus age dessa maneira deve ser vista à luz da cruz. A razão essencial pela qual Jesus responde à sua mãe dessa forma deve ser vista à luz do destino de Jesus na cruz do Calvário. Me permita ler um trecho do livro do Carson aqui para nos ajudar bem. Não devemos evitar a conclusão de que Jesus, ao repreender sua mãe, embora com cortesia, declara no início de seu ministério sua completa liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana. Ele já embarcou em seu ministério. O objetivo da sua vinda, sua única estrela guia, é a vontade do Pai. Ele mesmo vai dizer isso em João 5, versículo 30, e em João 8, 29. Isso deve ter sido extremamente difícil para Maria. Ela o havia gerado, amamentado, ensinado às mãos do bebê suas habilidades elementares, visto ele cair quando aprendia a andar, bem como, aparentemente, ela havia passado a depender dele como provedor da família. Mas agora que ele havia entrado no propósito de sua vinda, tudo, inclusive os laços de família, tinham de ser subordinados à sua missão divina. Tudo, inclusive os seus laços de família, deveriam ser subordinados à sua missão divina. Por isso nós começamos o estudo hoje dizendo:
O reino de Deus é superior. Ela não podia mais vê-lo como as outras mães viam seus filhos. Ela não tem mais as prerrogativas da maternidade. É um fato notável que em todo lugar em que Maria aparece durante o curso do ministério de Jesus, preste atenção nessa frase. É um fato notável que em todo lugar em que Maria aparece durante o curso do ministério de Jesus, ele se esforça para estabelecer uma distância entre eles. Mateus 12, 46 a 50, isso está lá. Isso não é indiferença por parte de Jesus. Sobre a cruz, ele faz a provisão para o futuro dela. Em João 19, 25 e 27, nós vamos ver isso, ele trazendo cuidado para a provisão de Maria. Mas ela, como qualquer outra pessoa, deve vir a ele como o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem ela, nem ninguém mais ousariam presumir abordá-lo com excessiva intimidade. Uma lição que até Pedro teve que aprender. Marcos 8, 31 a 33. Essa lição não poderia ter sido mais difícil que para a mãe de Jesus. E talvez fosse parte da espada que atravessaria sua alma. Lucas 2, 35. Por isso, devemos honrá-la ainda mais. A forma de Jesus tratar a sua mãe nesse trecho e nesse texto nos remete à cruz, nos remete a uma compreensão clara de Jesus de que o reino de Deus é superior e que nenhuma ação terrena, nenhuma relação terrena, nenhum vínculo terreno era mais importante da missão com a qual e para a qual ele veio no mundo. Ele veio com uma missão e a missão era a cruz. Ele veio para a missão e o Verbo virou gente, como nós falamos, e habitou entre nós para que pudesse libertar a história da humanidade. E é curioso que no versículo 4, Jesus diz assim: a minha hora ainda não chegou. A sua mãe está pedindo que ele transforme de alguma forma a água do casamento em vinho. Ele está dizendo: a minha hora ainda não chegou. Do que Jesus está dizendo? Do que Jesus está falando? Jesus está falando da cruz aqui, logo no início do ministério, ele está dizendo: a minha hora ainda não chegou, mas a mãe dele só está pedindo para ele intervir no vinho que está faltando no casamento. E o que Jesus está dizendo claramente aqui é: a cruz é o vinho, a cruz é que vai trazer a festa, a cruz é que vai trazer a restauração. A minha hora de trazer o vinho ainda não chegou. A minha hora de derramar o meu sangue e trazer a restauração, a transformação, ainda não chegou. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mulher, a minha hora ainda não chegou. O reino de Deus é o primordial. A minha hora ainda não chegou. Ainda não chegou a hora de fazer a festa acontecer. E é incrível associar a cruz à festa. Mas o autor aos Hebreus vai fazer isso muito bem, dizendo que na cruz nós temos o sacrifício perfeito do sumo sacerdote, sem defeito, que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. A forma de Jesus tratar a sua mãe é simplesmente uma demonstração vívida de que o reino de Deus é superior. E ele, misericordiosamente, apesar disso, vai atender a sua mãe e vai cuidar do constrangimento do anfitrião desse casamento e vai transformar água em vinho. Mas não sem antes deixar o recado a mim e deixar o recado a você, de que o reino dele é superior e que a cruz é o propósito final e a cruz é o que traz a festa. A cruz é o que traz a festa à minha vida e a cruz é o que traz a festa à sua vida. Que Deus te abençoe.